Você entra na audiência sem planejar, sem sequer pensar, chega lá e deixa as coisas irem acontecendo. Você é desse tipo? Você se envolve em discussões sem planejá-las antes e usa como desculpa que não é possível planejar a realidade? Então é para você esse tipo de vídeo. Eu tenho alguma experiência com audiências, eu faço isso há 23 anos, 24 anos eu participo de audiências. Então há um grande mito que se cria nas audiências. É que você chega lá e ela vai acontecer, há um rito de lei, a lei te leva por onde você for e você vai resolvendo à medida que vai aparecendo. Isso não é verdade nem da perspectiva processual, porque existem vários incidentes, várias coisas no processo que podem acontecer, mas também não é verdade na perspectiva da vida, como qualquer conversa. Tudo que você vai fazer, você deve planejar. Planejar aquilo que é possível planejar. Há uma parte, um acaso, a providência, segundo os estoicos. E isso você não consegue, meu amigo. Você não é o divino, você não vai conseguir. Mas existem outras coisas que você pode fazer. Existem técnicas para isso. Uma das técnicas que eu tenho utilizado durante muitos anos e vejo pessoas, aprendi com meus tutores nesse tempo todo, é uma técnica chamada desenho de conversa. A técnica de desenho de conversa, ela não é exclusiva do direito, pelo contrário, ela é uma ideia de qualquer pessoa que queira conversar com produtividade, eficiência e respeito. E o que é que ela se baseia? Primeiro, ela distingue, ela acaba com alguns dogmas que nós temos, que é o primeiro é do preconceito. Aquele que você sabe com quem está falando e tem o... Sabe com quem está falando? Pronto. Esse segundo eu não quero, eu quero o primeiro. Você tem que saber com quem você está falando. Você tem que se adiantar. No caso de um processo, você já tem elementos suficientes, às vezes, para ter um pequeno desenho, por isso a ideia é desenho, né? Uma pequena ideia de quem é as pessoas que vão estar ali. Você tem que conhecer essas pessoas. Por isso algumas formas de processo não funcionam. Aquele que um juiz ou o advogado ou membro do Ministério Público chega na mesa e vai olhar o processo, né? Isso é um desrespeito às pessoas, isso é um desrespeito à legitimidade das pessoas. As pessoas estarem ali, aquelas pessoas têm história, têm uma vida, são pessoas que são reconhecidas e você mostra esse reconhecimento através de antecipar-se à presença delas. Você não entra numa igreja para dizer um sim no casamento sem saber com quem você vai casar, é um ato solene. Você não vai passando na rua e se mete na conversa das pessoas. Essa ideia vale para tudo. Você deve saber com quem está falando na medida do que você é possível saber. Aí vem outra questão. Eu não estaria pré-julgando? Pré-julgar não é isso, querido. É o contrário. Você pré-julga a pessoa não valer nada quando você não olha quem é aquela pessoa. Então, o primeiro ato é saber com quem está falando, se informar da pessoa, tentar chegar no lugar de fala dela. É possível, às vezes, pelos elementos dos autos, você fazer um pequeno desenho do que é isso. É claro que a realidade é muito mais ampla, mas isso te dá uma possibilidade muito grande. Em qualquer lugar você pode fazer isso. Você não cai nas conversas, você não pode cair nas conversas. Conversas são armadilhas quando você não planeja. Então você tem que aprender a selecionar as conversas que você vai entrar e desenhar. Depois você tem que entender o que está sendo discutido ali, traçar, fazer observações. Na comunicação não violenta nós chamamos as observações dos fatos. O que você já tem de fato? No processo criminal que você tem, no processo civil, no processo trabalhista, uma conversa dentro de casa, quais são os fatos que tem. Seu filho quebrou alguma coisa, existe algo quebrado na sala. Ele estava sozinho. Isso é um fato. Depois você vai tratar os sentimentos das pessoas, as necessidades. Primeiro, ver o que está por trás, né? Toda a parte dessas observações, sentimentos, necessidades. Existe todo um caminho para isso. Existem formas de traçar isso. Não é difícil, não é um caminho que você vai fazendo. Eu posso depois mostrar como faz. Quem quiser, peça aí que eu faço um vídeo, um workshop, uma parte de um workshop só sobre essa forma como ela se dá. E ao final você tem que saber o que você vai pedir, né?
Expectativas nunca são boas, mas você tem que ter uma proposta dentro daquilo que você estava naquele momento desenhando a conversa, que pode mudar. Por exemplo, se você está numa conversa institucional do Ministério Público, a sua questão é, observada uma suposta infração, você ter uma solução como, por exemplo, uma proposta no termo de ajuste de conduta e apresentar aquela proposta o mais viável possível para a discussão. Se você está no processo penal, você pode, em determinado momento, apresentar alguma forma de SUSI. Há várias possibilidades de substituição. É possível pensar uma possibilidade de delação premiada em alguns casos, é possível fazer, né? Eu não vou entrar nessas questões técnicas. Eu quero que você veja que no dia a dia é possível também você fazer isso. Você tem uma proposta. Qual a proposta? Eu quero resolver aquele problema. Eu quero que aquilo não aconteça. É uma proposta. Como? Eu já tenho mais ou menos uma ideia. Mas eu não vou rígido para a conversa. O importante hoje aqui é mostrar a vocês que é necessário ter um desenho de conversa. Esse desenho de conversa tem que saber com quem você já está falando para valorizar aquela pessoa, dar legitimidade àquela pessoa na discussão, inclusive para responder, ter a sua responsabilidade, inclusive criminal em alguns casos. Na conversa no dia a dia também é da mesma forma. Você legitima as pessoas na conversa. Depois você vê os fatos que já tem, você vai trabalhar, vai verificar a necessidade dos fatos. Uma instrução de um processo é isso, você vê quais são os fatos. Depois você saber os sentimentos que tem ali, as necessidades que foram ofendidas ou atendidas com aquele processo, com aquela conversa, com aquele ato. E depois você tem uma proposta. Como é que você faz isso no dia a dia? Isso vira automático. Você começa a trabalhar, você só consegue produzir com isso. Eu desenho conversas até para sentar com minha esposa. É natural. Às vezes você tem uma dúvida, uma questão de caso, você senta, você pensa antes com as palavras que você vai usar para não ferir as pessoas desnecessariamente. Às vezes você alopra na conversa. E faço isso no trabalho, né? Tenho cuidado com as palavras, tento ter cuidado com as palavras, que às vezes falha. Fugir das armadilhas de uma conversa improvisada, fugir das armadilhas de uma conversa com sentimentos aflorando para tudo quanto é lado. Você tem que saber, de certa maneira, ser autêntico e conduzir isso para que as pessoas se sintam legitimadas, porque se você for falso, as pessoas vão perceber. Essa é a dica de hoje. Meu nome é Gleidson. E se você se interessa por esse tipo de conteúdo, eu estou com o meu canal no YouTube e no Instagram para que vocês acompanhem. É um prazer estar com vocês. Tenham um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite. Fiquem bem, sejam felizes. Abraço.